Véia, o que é guerra de classe pra você? Mano, guerra de classe pra mim é nada mais do que o estado social que a gente se encontra aí. Uma burguesia que concentra todo o poder político nas mãos e é sustentada pela classe pobre. Bom, primeiro que a gente vive dentro de uma sociedade elitista, né, cara? Onde o padrão, a ideia do padrão é a elite. E aí a gente vive dentro de uma periferia que também busca esse padrão, tá ligado? Muitas vezes a gente mesmo se separa, a gente mesmo se segrega dentro de uma classe, tá ligado? Que é a periferia. E aí eu tô falando especificamente a periferia, que vive de uma guerra de classes também, tá ligado? Então a gente não pode ser hipócrita ao falar que dentro da periferia não tem playboy, porque tem, e o cara às vezes nem sabe que mora dentro de uma periferia. E aí ele vê o cara lutando pela terra dentro de uma favela que tá no centro, e aí ele condena esse cara falando que esse cara aí, ele regressa à revolução, à evolução de uma sociedade. O que é guerra de classe? Mano, é entender que existe uma divisão que foi calculada, que foi pensada, onde uns são privilegiados com acúmulos teóricos de conhecimento, de propriedade, de terra, de tudo que é possível, e outros não têm acesso a porra nenhuma. Isso é uma guerra, né? Uma divisão histórica, mundial, e atinge uma grande maioria, tá ligado? O bagulho tá concentrado na mão de poucos. E essa guerra traz várias consequências, várias sequelas, né? Inclusive a morte da negrada, dos nordestinos, o espaço físico limitado que nos fode. Guerra de classes. É a guerra do capital que existe aí, né? De quem pode mais, materialmente falando. É a gente classificar, né? Até isso, né? A guerra de classes é muito esses conceitos de classificar quem é patrão, quem é proletário. Guerra de classes é o que move o mundo. É o que faz com que as coisas mantenham movimento, né? Enfim, guerra de classes é todas essas mazelas que a gente vive hoje, todas essas desigualdades, todas essas diferenças, todos esses ódios, e ao mesmo tempo a guerra de classe é a esperança. Para mim é isso. Como eu sou uma mulher negra, eu faço um recorte muito social. Para mim, guerra de classe vai de encontro à galera que é da periferia, que consegue resistir contra toda forma opressiva, assim, do sistema. E para mim essa guerra se dá quando eu vou para esses lugares que não me permitem. Aí eu resisto. Quando eu boicoto o shopping, quando eu estou na rua. Mas a luta de classe está muito além disso, porque ela vem de fora, né? Ela me atinge, ela vem até mim. Então eu gosto da pegada de resistir à guerra de classes, que ela é a guerra que nos oprime toda hora. Está nos oprimindo, o sistema que está nos oprimindo, de uma galera que tem grana, do jeito que a gente foi colonizado, que a nossa história é foda, então é como a gente sobrevive a isso. É uma guerra que ela é disfarçada, na verdade, assim. Acho que hoje, na guerra de classes, morre muito mais gente do que nos conflitos de estados, entre estados, onde também está incluída, eu acho que a questão de classe, né? Já que geralmente é o povo da classe pobre que vai matar e morrer pela classe rica. Então acho que, de certa forma, a guerra de classes ela é a maior guerra mundial e que acontece o tempo todo e que a gente não percebe que é uma guerra, na verdade. Na periferia a gente está morrendo o tempo todo e muitas vezes os números de morte na periferia ultrapassam os números dessas guerras, só que não é tratado como guerra. Eu acho que guerra de classes é isso, é o povo rico massacrando o povo pobre e a gente de alguma forma tentando resistir, mas de uma forma ainda meio desarticulada, já que a gente não tem uma guerra declarada. Então fica difícil a gente saber para que lado que a gente vai atirar. Me traz muita palavra desigualdade, sabe?
desigualdade. E é o que a maioria da população brasileira sofre, em que uma minoria tem mais dinheiro, tem mais condições, oportunidades e a maioria é oprimida. Para mim isso é uma guerra de classe, uma guerra onde a maioria tem menos força por conta de não ter muito papel que vale nesse país aqui. Que o que conta é o papel aqui, na verdade, não são as pessoas. Então, para mim, essa guerra se resume nisso. Eu acho que a vertente principal dela é a destruição de todos os direitos do cara da periferia. Você, quando nasce na periferia, você nasce condenado à exclusão, à anulação, ao preconceito social, racial, entendeu? Você nasce condenado à morte violenta, você nasce condenado à desnutrição, você nasce condenado à violência, você nasce condenado às cadeias, aos cemitérios, entendeu? Então, a partir do momento que você tem todos os seus direitos violados, você está sendo uma vítima de uma guerra. Entendeu? Declarado ou não, essa é uma outra história, mas é uma guerra existente. E a luta de classe brasileira é dessa forma. Ela ataca a criança na periferia, aliás, ela ataca a criança enquanto ela ainda está no ventre materno, através da droga, através da carência vitamínica e de outros fatores, até o estresse traumático da treta do pai e da mãe que não quer um filho, tá ligado, renegado, a gravidez indesejada. Então são vários fatores, é muito abrangente, mas a violação de todos os direitos, eu diria que é a maior demonstração de quanto vil é a nossa guerra e quanto ela é duradoura e massacradora. Eu sou de Campinas, para quem não sabe, e lá em Campinas estão construindo um shopping 1000 grau, perto da favela. Estão desapropriando todo mundo, tá tirando todo mundo de lá. Esse dia até teve um movimento ali, a polícia chegou e tirou o pessoal de lá para construir o shopping. Então o progresso, para quem tem dinheiro, o consumismo, tirando as pessoas que viviam ali há mais de 20 anos para consumidores gastarem seu dinheiro nos shoppings. Então acredito que a guerra de classe se faz presente e é um problema, diria até que irremediável, né? Uma situação que, infelizmente, eu acho que não tem conserto, porque os ricos nunca vão querer perder o que eles têm, certo? E os pobres, no caso, têm que ir para cima, o que não está acontecendo. Estamos conformados, estamos todos parados, estabilizados, contentes em poder parcelar uma moto, em parcelar um carro, contentes em poder ir na loja comprar um tênis de R$600 e ficar feliz, certo? Então essa não é a situação, vamos pra cima. Pelo menos meu rap eu tento fazer assim, indo pra cima, mensagem positiva e idealista, certo, meu parceiro? É nóis. Guerra de classes, mano. Você acordar 6 horas da manhã, tá ligado? Tendo que pegar 3 conduções pra chegar no trampo, sabendo que tem gente que vai pro trampo de helicóptero. Isso é guerra de classe, tá ligado? É crescer com esse ódio, com essa indignação de sabe, mano, por que isso tá acontecendo com a gente e que os caras tão de boa, mano, tá ligado? É alimentar esse sentimento, tá ligado? E aí quando a desigualdade tá evidente, a revolta vem à tona, né, mano? Então a guerra de classe ela tá posta em vários níveis, assim, né? É difícil explicar o que envolve tudo isso, né? Mas um exemplo prático na minha vida é esse. Acordar de manhã, pegar condução e saber que tem um cara indo trampar de helicóptero uma vez por semana, tá ligado? Fazendo o que ele quiser e ganhando um salário que não dá a somatória dos meus salários do ano. É isso. O sistema, ele vem se modificando com o tempo. O próprio capitalismo em si, hoje, ele não é mais como era nos anos 80, nos anos 90. Então, você vê pessoas de outras classes, classe média, classe alta, inserida dentro do movimento, muito mais do que um cara que é da periferia, que deveria estar ali na causa. Então, a luta de classe hoje, ela acabou ganhando um outro patamar que tem a origem, né, da exploração, que sempre existiu, mas que hoje também a gente ganhou outras pessoas que vê que o sistema não é bom. Tem um cara ali que de repente ele é burguês, tem tudo na vida e tal, mas ele concorda que o sistema não é bom para todos. E ele vem para dentro do movimento, acaba se inserindo na causa e acaba sendo um aliado.
O que há muitos anos atrás era inadmissível. O cara vinha de outro setor, esse cara é burguês e tal, papapá. Hoje não, o cara tem um poder aquisitivo, está dentro do movimento, ele pode colaborar muito mais do que um cara que é da periferia. Às vezes ele é mais aliado e apoia do que um cara que é da periferia e está dizendo, esses caras são um bando de louco e tal. E acaba prejudicando o movimento. A gente está aqui na Zona Norte, moramos lá no Jardim Peri Alto, lá na favela. E de lá do morro eu vejo os prédios chegando cada vez mais pra dentro da nossa quebrada. Você vê ele vindo assim, lá na minha laje dá pra ver. Aí eu paro e penso e falo, César, acho que uma hora os caras vão vir aqui e vai tirar nós daqui, meu. Vai tirar todo mundo daqui. Porque pra eles, foda-se nós. Eles inventam uma história aí e arranca todo mundo. Porque o que vale mais é ter o quê? A cidade, né, de concreto. Prédio, só as melhores casas. E fica a diferença, né? Uns tem mais, outros tem pouco. A nossa molecada lá em cima no morro tá se acabando. Tá se pegando, tá se matando cada vez mais cedo. Tá prematuro as coisas. As meninas, né? Principalmente as meninas estão se desvalorizando, né? Acha que é só roupa, é só a marca. E não é isso. É correr atrás, é dar um estudo. E os pais já estão alienados, né? Porque os pais foram feitos para ser operário, né, mano? E o operário sai das 7 e chega às 11 em casa, não tem tempo nem de olhar pra cara do filho. Isso é guerra de classes. Se existisse uma guerra, as coisas de repente estariam diferentes, mas no meu ponto de vista não existe guerra. No meu ponto de vista existe uma aceitação, uma alienação, onde a gente está acomodado, aplaudindo a novela, aplaudindo o programa do Faustão. Se existisse a guerra realmente, o bagulho não tava desse jeito. Então por isso que é complicado, tá ligado? Tanto que você viu, mano, não sei se você deve ter ouvido o novo disco, tem poucos assuntos sociais, é muita enganação, é muita mentira. Quem você acha que tá defendendo a causa da favela, na verdade ele não tá, ele tá defendendo um partido político que é o voto da favela. Então é complicado, tá ligado? Então eu não sei nem o que falar, mano, eu não vejo uma guerra de classe. Eu acredito que as pessoas um dia possam enxergar isso que está na frente delas e elas ainda não conseguem enxergar porque acham que tudo isso é natural, é normal. Ser pobre é uma condição e você pode melhorar de vida trabalhando. Eu não acredito nisso, certo? Não acredito nisso. Acredito que isso foi uma ideia implantada, tá ligado? Pela burguesia e nunca a gente vai trabalhando, a gente vai conseguir chegar no lugar deles. Enquanto isso, eles vão sempre dominar. E o nosso problema principal está na escola, velho. O principal problema está na escola. A burguesia, ela ganhou isso, tomou a escola de assalto, destroçou a escola, destruiu, mano, sucateou todo o equipamento. E, infelizmente, nossos alunos, gerações e gerações são prejudicadas e continuam sendo alienadas, continuam nesse estado de alienação. Então, enquanto isso acontecer, infelizmente, a gente vai continuar sendo manipulado por uma classe que se acha superior, né? Uma classe, principalmente uma classe branca que se acha superior. Então eu acho que um dia, talvez, trabalhando com música, com arte, sabe? Focando na cultura, tentando educar as pessoas através disso, um dia talvez a gente consiga mudar esse quadro.